Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta. Essa vai ser então a terceira parte da nossa aula de número 13 e conforme eu já havia falado no vídeo anterior, no final do vídeo anterior, então nesse vídeo de agora nós vamos ver alguns conceitos matemáticos que envolvem quantificadores. É claro que nós não vamos ver todos os conceitos matemáticos, mas pelo menos alguns, os mais populares, vamos dizer assim, né? Que envolvem, de alguma forma, quantificadores, né? O existencial e o universal, né? E como nós veremos, alguns desses conceitos envolvem apenas um dos quantificadores, né? Apenas uma variável livre, apenas uma variável aparente vai aparecer, né? E outros conceitos não, outros conceitos já envolvem dois ou até três, três três quantificadores, né? Três variáveis aparentes, desculpa, não três quantificadores, três variáveis aparentes, tá certo? E no final do vídeo nós vamos pegar um desses conceitos que envolvem três variáveis aparentes e vamos então também ver como é que fica a demonstração, como é que fica a negação quando você tem uma proposição ou uma proposição, toda definição pode ser vista como uma proposição, todo teorema é uma proposição, etc. Tá? Então, é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver a negação, então, desse conceito, dessa proposição, lá no final do vídeo, quando você tem, então, uma proposição envolvendo três variáveis aparentes. Beleza? Então, vamos lá. Objetivo, apresentar alguns conceitos matemáticos que são dados via alguns quantificadores, tá? Então, alguns desses conceitos, vamos lá. Então, nessa coluna, a primeira coluna à esquerda aqui, vai aparecer o universo que nós vamos estar falando. Nessa segunda linha, na segunda coluna, que é a coluna no meio, vai aparecer o nome do conceito. Tá? E aqui, na terceira coluna, na coluna à direita, aqui, então vai aparecer a definição do conceito que nós estamos falando. Tá? O primeiro conceito é o conceito de número par no universo dos números inteiros. Né? Então, quando que x é par? Então, o número inteiro x é par se existe um outro número inteiro y, outro não, se existe um número inteiro y, tal que x é duas vezes este número y, né? Então, se você pegar, por exemplo, o 6 é um número par porque existe um número inteiro tal que 6 é duas vezes esse número inteiro que você identifica, que existe, né? Quem é esse número que existe e quem é esse y? O y, nesse caso, é o 3, tá? O zero é um número par também, porque o zero você escreve como duas vezes zero, né? Então, existe um y, tal que zero é duas vezes esse y, nesse caso, o y é zero, e assim por diante, tá? Poderíamos também ter definido, não definimos o que é um número ímpar, né? Mas um número inteiro x ele é ímpar se existe y tal que x é 2y mais 1. Tá? Então, 3, 5, 7, todos esses números são da forma duas vezes alguém mais 1. Então, esses seriam números ímpares. Tá certo? Um quadrado. O que significa dizer que o x é um quadrado? Então, o número inteiro x é um quadrado se existe um número inteiro y tal que x é y ao quadrado. Então, por exemplo, 9 é um quadrado, x igual a 9 é um quadrado, porque existe y tal que 9 é y ao quadrado. Esse número y que existe é o número 3, tá? Nesse caso, o menos 3 também funciona. Tá? Então, y igual a 3, você pode escolher y igual a 3, você pode escolher y igual a menos 3, né? Que aí você fala assim, mas existe mais do que 1. Tudo bem, não tem problema. 9 é 3 ao quadrado, mas ele também é menos 3 ao quadrado. A definição fala, você precisa encontrar 1. Aí se eu encontrar 2, bom, se você encontrar 2, você encontrou 1. Pronto, né? Se você tem R$ 2, você tem R$ 1. Se você tem R$ 2 no bolso, né? Seu filho já fala, me dá uma moeda aí para eu comprar, sei lá, alguma coisa. Me dá R$ 1 para comprar alguma coisa. Se eu olhar se tem 2, eu vou dar um para ele. Então, quem tem 2 tem 1. Essa é a regra, né? Isso vale aqui também, né? Então, aqui tem dois números que funcionam ali para o quadrado, tá? Um outro conceito que provavelmente talvez vocês ainda não tenham visto, né? Mas se não viram, também é só um conceito. É o conceito de um número A
divide, não é dividido nem dividir. A divide B, tá? A divide B, se existe um y tal que B é A vezes esse número y, né? Isso significa dizer que o B é um múltiplo de A. É a mesma coisa, dizer que A divide B ou B é um múltiplo de A, tá? Então, se você quiser trocar essa expressão aqui, talvez fique mais fácil. B é um múltiplo de A, se existe um y inteiro, tal que B é A vezes y. É claro que aqui nós estamos falando de inteiros de novo. Trocando o universo agora, vamos para o universo dos números reais. Nós vamos dizer que um número real x é inversível se existe um número real y, tal que x vezes y é igual a 1. Né? Então, nesse caso, você fala que o número x ele é inversível. Então, você percebe que aqui ó, aparecem quantificadores, aparece apenas uma variável aparente quando você está definindo esses conceitos aqui. X ser par, x ser quadrado, A divide B, ou então A ser invertível. Tá? X ser invertível. Certo? Agora vamos para algumas propriedades da operação de adição nos números inteiros. Primeiro, a adição é uma operação associativa. O que significa ser associativa? Olha só, vão aparecer três variáveis aparentes agora. E fala o seguinte, para todo x, para todo y, para todo z, inteiro, é claro, x mais y mais z é igual a x mais y mais z. Ou seja, você pode jogar os parênteses para lá e para cá, que o resultado do seu cálculo vai ser o mesmo. Tá? A adição ela é comutativa, essa noção de comutatividade ela passa por duas variáveis aparentes, x e y, e fala o seguinte, para todo x e para todo y, x mais y é igual a y mais x. Né? A ordem dos somandos não altera o resultado, é isso que está dizendo. Essa é a lei da comutatividade, né? A regra comutativa. Elemento neutro da adição, o que significa elemento neutro da adição? É isso daqui. Existe um número inteiro, ele é denotado por 0, é esse número aqui, né? Tal que para todo y, 0 mais y é o próprio y. Ou seja, por isso que chama-se elemento neutro. Neutro é aquele sujeito que não faz cócegas, né? Ele não fede, não cheira. Ele simplesmente está lá. É um sujeito morno, né? Que não faz nenhuma nem outra coisa. Não faz nada. Fica lá, neutro, paradinho, tá? E por isso que ele é chamado de elemento neutro. Ou seja, na adição ele não faz nada. Com nenhum elemento inteiro. Então, existe um elemento tal, existe um número inteiro tal que para todo número inteiro, ele somado com qualquer inteiro é ele mesmo. É o próprio inteiro. Tá? Simétrico da adição. Simétrico da adição fala o seguinte, para todo x, você encontra um x', tal que x mais x' é esse 0, é esse elemento neutro que nós vimos no item anterior. Né? Isso é a noção de simétrico. Tá? Observe o seguinte, ó, muda bem, nós mudamos aqui a ordem dos quantificadores, né? Mudamos a ordem dos quantificadores aqui, então o conceito muda radicalmente também, né? Aqui está falando o seguinte, ó, existe um inteiro, tal que x mais esse inteiro mais y é igual a y para todo inteiro. Né? Então, ele é elemento neutro, ele não faz cócegas. Aqui está dizendo o seguinte, para todo inteiro, existe um outro inteiro cuja soma dá 0. Tá? É isso que está dizendo ali, esse chama-se simétrico. Em relação à multiplicação de inteiros, nós temos também a associatividade, né? Então, para todo x, para todo y e para todo z, x que multiplica y vezes z é xy que multiplica z. Né? A multiplicação também é comutativa, ou seja, para quaisquer x e y inteiros, x vezes y é igual a y vezes x. É a popular ordem dos fatores não altera o produto. Né? Elemento neutro também na multiplicação, também existe um elemento neutro. Ele fala o seguinte, existe um número inteiro, ele é chamado de 1 e é denotado por esse símbolo aqui. Existe um sujeito, tal que para todo y, esse sujeito vezes y é o próprio y. Então, existe um elemento inteiro que não faz cócegas na multiplicação. Tá? E, finalmente, a distributiva da multiplicação em relação à adição. Para qualquer x, para qualquer y e para qualquer z, x que multiplica y mais z é x vezes y mais x vezes z. Não sei por que apareceu esse parênteses aqui. Não é necessário, tá? Esse parênteses aqui vem do lado de cá do Z, mas tudo bem, vamos lá. Você entendeu, né? Distributiva. É a lei do chuveirinho, né?
O uso de predicados, ele aparece praticamente em todos os conceitos. Não em todos, mas na maioria, né? Por exemplo, na geometria ele também aparece, sei lá, um triângulo ele é equilátero, né? Ele é equilátero se todos os seus lados tiverem a mesma medida, né? E assim por diante, né? Então, o triângulo é retângulo se existe um entre os seus ângulos internos que seja um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, esses quantificadores, eles aparecem ali. Eles aparecem em muitos conceitos da matemática. Vamos ver um elemento da geometria analítica, um exemplo em que eles aparecem, né? Se você está fazendo geometria analítica, se você é meu aluno, provavelmente você está fazendo geometria analítica com o professor Rui, né? E muito provavelmente, eu não entrei em contato com ele, poderia ter perguntado, mas muito provavelmente ele já falou para vocês o que é um conjunto de dois vetores serem linearmente dependentes, né? Então, dados dois vetores, U e V, do R3, né? Então eles estão no espaço, nós dizemos que o conjunto formado pelos dois vetores, o conjunto é linearmente dependente, sem somente ser um dos vetores é um múltiplo escalar do outro, tá? Como é que você traduz isso em termos simbólicos lógicos, em símbolos lógicos? Como é que fica isso? Fica assim, ó. O conjunto desses dois vetores, é linearmente dependente, se e somente se existe alfa pertencente aos reais, tal que U é igual a alfa vezes V, ou o V é alfa vezes U. Ou seja, um dos vetores é múltiplo escalar do outro. Qual dos dois? Não sei. Um dos dois tem que ser. Então, U tem que ser alfa V, ou o V tem que ser alfa U, para algum alfa pertencente aos reais. Então, essa é exatamente a noção de um conjunto de dois vetores ser linearmente dependente. E também há o conceito de linearmente independente, né? Então, quando que um conjunto formado por dois vetores é linearmente independente? Ele é linearmente independente se o conjunto não é linearmente dependente, ou seja, ser linearmente independente é a negação de ser linearmente dependente. Então, como é que fica isso em termos lógicos, né? Então, um conjunto formado por dois vetores é linearmente independente, ou seja, LI, sem somente ser a negação de LD, né? Linearmente dependente. Como é que fica a negação disso daqui? Vamos lá. Vamos usar as leis de De Morgan, né? Então, o existe vira para todo. E aí nós temos que negar este ou aqui. Negar este ou significa negar o primeiro, tá lá, e negar o segundo, a segunda proposição aberta que aparece aqui, né? A segunda, né? Então, pelas leis de De Morgan, nós temos o seguinte, que esses dois vetores, esse conjunto de dois vetores é linearmente independente, se e somente se, para todo alfa real, U é diferente de alfa V e o V é diferente de alfa U. Tá? Então, isso vem a ser linearmente independente. Vamos ver qual é agora a definição rigorosa de limite que você vê lá no cálculo. Eu não sei como é que seu professor de cálculo trata a definição de limite, mas nós vamos ver ela agora do ponto de vista formal, aquela definição matemática, né? Por quê? Porque ela envolve quantificadores. Quantos? 3. Tá? Então é por isso que eu vou trazer para vocês a definição rigorosa de limite lá do cálculo. Tá? Então nós vamos dizer que o limite de x tendendo a A de f de x é igual a L, se vale essa expressão aqui. Falei, caramba, né? Limite quando x tende a A de f de x é L, sem somente se vale essa proposição aqui. O universo é os reais, tá? Então, para todo epsilon, existe um delta, tal que, para todo x, se o módulo de x menos a, o a está aqui, ó, for menor que o delta, que existe, então o módulo da f de x menos L é menor do que o epsilon. Tá? Essa é a definição super formal de limite. Você fala assim, não entendi. Tudo bem, não estamos aqui para fazer com que você entenda a definição de limite. O que eu quero aqui é pegar a definição de limite, que envolve três quantificadores, e apresentar para você.
que eu quero dizer? O que eu quero que vocês percebam? Que quando você tem vários quantificadores aparecendo, ou seja, quando você tem várias variáveis aparentes, aqui nós temos três, né? É o epsilon, é o delta e é o x, né? Quando essas variáveis, quanto mais variáveis aparecem, a probabilidade do seu conceito ser difícil de entender é maior, tá? Que é o que acontece aqui. Mas aqui eu vou te dizer o que está escrito. Aqui basicamente está escrito assim: o limite quando x tende a A de f de x é L, quando, à medida que você vai aproximando o x do A, o f de x vai se aproximando do L. É isso que está dizendo aqui. Essa é a tradução do que está escrito aqui, né? Então, quanto mais, por isso que chama-se limite, quando x tende a A, quando x se aproxima de A. Então, quando x se aproxima de A, quando x está se aproximando do A, o f de x está se aproximando do L. Essa é a tradução do que está escrito aqui, tá certo? Para todo epsilon existe um delta, tal que para todo x. Se o módulo de x menos a é menor que delta, ou seja, se o módulo de x, se a distância de x até a for pequena, então a distância do f de x, desse x aqui, né? Do f de x menos L é muito pequena. A distância entre o f de x e o L também é muito pequena. Essa é a tradução. Tá? Algumas vezes é interessante você dizer, ou você tem que mostrar, isso provavelmente ser um professor de cálculo vai fazer com você, você precisa verificar que o limite quando x tende a A de f de x é diferente de L. Ser diferente de L significa negar a definição do limite ser igual a L. Tá certo? Então, limite quando x tende a A de f de x é diferente de L, se somente se ele não é igual a L. Então, nós temos que negar a definição de limite. Pessoal, então por isso que você passou essa definição estranha aqui de limite? Por isso que eu passei a definição, não é a definição estranha, é a definição formal de limite, certo? Então vamos lá, como é que fica então a negação da definição de limite? Negar o limite de f de x ser igual a A é negar essa expressão aqui, é negar a definição, né? Negar isso daqui, tá? Então olha só, para todo vai virar existe, para todo epsilon vai virar existe epsilon. Para existe delta, vai aparecer para todo delta. Para todo x, vai aparecer existe x. Lembra? Negação de quantificadores. O existe vira para todo e o para todo vira existe. Então, é o que acontece aqui. Para todo epsilon existe epsilon. Para todo delta existe... existe delta vira para todo delta. Para todo x vira existe x. E o que mais? A negação disso daqui. A negação disso daqui. Então, a negação dessa condicional aqui. Beleza. Como é que é a negação da condicional? Lembrando, a condicional, ó, aqui nós temos a P condiciona Q. Isso daqui, P condiciona Q, é equivalente a não P ou Q. Aula 7, parte 3. Tá? No vídeo anterior, eu prometi colocar um card, mas eu acabei não colocando porque não é possível você colocar o mesmo vídeo, dois cards do mesmo vídeo. Tá? Eu tinha colocado lá no comecinho do vídeo o card da aula 7, parte 3, então eu não consegui colocar de novo. Mas agora eu vou colocar o card aqui em cima, onde você vai poder ver que P condiciona Q é equivalente a não P ou Q. Tá certo? Então nós temos a negação desse ou. Como que fica a negação do ou? Ó, aqui vai aparecer, pelas leis de De Morgan, negação do primeiro e negação do segundo. Então vai aparecer negação da negação e negação disso daqui. Então vai ficar assim, ó. Existe epsilon, para todo delta existe x. Negação da negação fica a própria proposição, então aqui não vai mudar, tá? E negação disso daqui, negação de módulo de f de x menos L ser menor do que epsilon. O que é a negação dessa proposição aqui, esse módulo ser menor que epsilon? A negação de ser menor é ser maior ou igual. Então, limite quando x tende a A de f de x é diferente de L se existe um epsilon, tal que para todo delta existe um x que satisfaz essa condição aqui.
módulo de x menos a é menor que delta e o módulo da f de x menos L é maior do que o epsilon. Ou seja, sempre que você tenta, se você aproximar o x do A, o f de x vai se afastar do L. Basicamente, essa é a ideia do limite ser diferente de. Beleza? Bom, com isso, você observa que nós chegamos ao slide 8 de 8, né? Um vídeo um pouquinho mais curto de novo, né? Foi só para fechar essa parte aqui de quantificadores e para fechar essa parte de lógica, né? A partir da próxima aula, a partir do próximo vídeo, nós vamos começar a trabalhar com relações, tá? Então, nós vamos falar sobre o que é uma relação, definir relação, os tipos de relações e assim por diante, tá? Então, na parte de lógica, basicamente era isso que nós tínhamos para falar para vocês. Dali para diante, vamos falar sobre relações e também sobre funções, mais na parte final do nosso curso, beleza? Então, um abraço a todos. Eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.